O diretor de X-Men Primeira Classe, Matthew Vaughn, não apenas assistiu cenas de Deadpool 3, como também soltou uma bomba que explodiu a internet nessa última quinta-feira, afirmando que Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão prestes a salvar o universo Marvel inteiro, literalmente. Mas peraí, por que diabos Matthew Vaughn teria acesso a Deadpool 3 se ele só dirigiu um filme dos X-Men? Pois, pra quem não sabe, o Logan teve uma participação bem rápida em X-Men Primeira Classe. Quem se lembra aí? Que mistério é esse que o diretor soltou na internet e saiu correndo? Então, vamos ver tudo isso agora. Fica comigo até o final para você não perder nenhum detalhe. Eu sou o Bruno, o seu anfitrião, e vamos nessa. É muito importante se preparar para Deadpool 3, e se você esqueceu algumas dessas histórias, é ótimo voltar e assisti-las de novo, antes do mês de maio. Matthew Vaughn não é o diretor de Deadpool 3, o que eu provavelmente deveria ter dito no início, mas sim, o gigante Shawn Levy é ele que está no comando do filme. Foi um podcast que Matthew disse que os trechos que ele assistiu do novo filme são incríveis, e por isso ele afirmou que esse sim será um impulso que o universo Marvel vai receber para sair do limbo da cabeça dos fãs, depois de tantas tragédias cinematográficas até hoje, né? Vocês sabem do que eu tô falando. O diretor Matthew foi originalmente contratado para dirigir X-Men O Confronto Final, depois que Bryan Singer deixou a franquia para trabalhar em Superman O Retorno. Ele saiu de X-Men 3 após citar como os executivos estragaram tudo e estavam também enganando Halle Berry na época. Eles estavam tentando usar um roteiro que tinha um papel maior para a Tempestade do que pretendiam realmente filmar, só para enganar a atriz e fazê-la participar do projeto. Ele não gostou nem um pouco disso e acabou saindo da produção. Ele foi então trazido de volta para a franquia em Primeira Classe, e por esse histórico todo ele teve acesso a cenas exclusivas de Deadpool 3. Uma curiosidade é que ele só trabalhou em um filme da era Marvel Fox, buscando algum tipo de aprovação da parte deles. É consenso geral também que Logan, X-Men 2, Dias de um Futuro Esquecido, X-Men Primeira Classe e o primeiro filme dos X-Men foram sem dúvida os melhores filmes da franquia. Desses, 2 diretores ainda não foram cancelados por alguma tragédia horrível, que não Matthew Vaughn e James Mangold. Aos olhos do público faz sentido que Ryan Reynolds e Shawn Levy considerem falar com Matthew para ter algum feedback. Todo mundo sabe que X-Men Primeira Classe não é o filme favorito de toda a franquia Fox, mas teve o melhor diretor da franquia até hoje, e ele é a única pessoa que tem bagagem para falar sobre qualquer coisa relacionada aos X-Men. Ele também trabalhou como diretor e roteirista da franquia Kick-Ass e da franquia Kingsman. Só filmaço, hein? Ele é um grande especialista em filmes de ação, e isso é importante porque ele deixou bem claro como os fãs vão adorar assistir Deadpool 3. Não tem como mostrar as fotos vazadas do set de Deadpool 3, mas esperamos ver algumas aparições, tipo aquelas do Stan Lee, como vemos nessas fotos. O diretor do filme provavelmente viu cenas envolvendo seus personagens em X-Men Primeira Classe, e existe um vazamento sobre uma cena recriada envolvendo o Wolverine no bar, a mesma cena de X-Men Primeira Classe, quando o Professor Xavier e o Magneto vão até aquele bar pedir sua ajuda, porém, agora teremos a continuação dessa cena, coisa que não tivemos até hoje. Que demais, hein? Fala sério. Yeah, boy. X-Men Primeira Classe foi a introdução dos filmes dos X-Men, mostrando diferentes versões dos personagens alguns anos antes da criação do Instituto Xavier. No filme, Deadpool vai atrás do Wolverine e de muitos outros personagens da Fox, enquanto viaja no tempo pelo multiverso, usando o seu Tempipad da AVT, provavelmente roubado em algum momento no filme. X-Men Primeira Classe se passa em 1962, e nessa época o mundo vivia a crise dos mísseis cubanos, fato esse orquestrado por Sebastian Shaw. Embora tenha sido evitado, isso não impediu a criação da Irmandade dos Mutantes pelo Magneto, nem a paralisia do Charles, e é aqui que surgiu a ideia pelo diretor de Deadpool 3 de seguir uma linha de raciocínio bem no estilo What If sobre o que aconteceria se Deadpool estivesse lá em 1962. Algumas coisas que poderiam acontecer é que ele provavelmente mataria Sebastian Shaw, e o Eric não tomaria posse do capacete que ele usa para bloquear os poderes do Charles.
Charles poderia usar seus poderes para impedir o lançamento dos mísseis, porém, ele teria apenas 1 minuto para fazer isso e salvar a todos. Caso contrário, todos morreriam, porque o Magneto não conseguiria mudar a trajetória dos mísseis a tempo. E isso também poderia destruir a ideia da Irmandade dos Mutantes, e a verdadeira líder seria a Mística. Ou ainda, poderíamos ver o surgimento do Clube do Inferno. Nos quadrinhos, o Clube do Inferno era o oposto da Irmandade dos Mutantes, enquanto um queria direitos para todos os mutantes, o Clube do Inferno queria apenas o poder. Às vezes, eles trabalhavam com os X-Men e às vezes contra, mas a equipe em primeira classe foi liderada por Sebastian Shaw e era composta por Emma Frost, Azazel, Reptile e o Anjo. Existe ainda vazamentos ou rumores de que Deadpool vai cruzar com o Clube do Inferno, porém, ele não poderá detê-lo sozinho. E tem a questão do Sebastian Shaw também, que segundo esses mesmos rumores, pode convencer o Wade a lutar por ele. Agora a cena que com certeza teremos é a cena do Wolverine no bar, lá de X-Men primeira classe, com sua devida continuação. E esse provavelmente será o momento que ele bate de frente com o Deadpool. A cena mostra o Professor Xavier e o Magneto saindo do bar, logo depois do Wolverine literalmente cagar pros dois, como era de se esperar. Como isso foi por volta de 62, o Logan estava prestes a ser alistado no exército, ou já estava alistado na Guerra do Vietnã. Ele se alistou na década de 70, aproximadamente, de acordo com sua origem. Então, é normal a reação dele aqui nesse ponto do tempo, porque aqui ele ainda não tinha nenhum interesse em se alistar no exército. De qualquer forma, Deadpool vai bagunçar essa cena e isso pode ou não afetar se o Wolverine vai para a guerra ou não. Se isso não acontecer, ele não se juntará à equipe X do Coronel Stryker e não vai conhecer o Wade. Além disso, pular a guerra não teria impedido o Wolverine de obter a mudança do seu esqueleto comum para o esqueleto de Adamantium, já que isso aconteceu bem depois dele deixar a equipe do Coronel Stryker e buscar uma vida normal. De qualquer forma, esse será um dos pontos mais importantes em Deadpool 3. Mesmo o diretor Matthew Vaughn elogiando o filme nesse nível, como ele fez nas redes sociais, muita gente, por conta de tantos fracassos que a Marvel vem demonstrando nos últimos anos, depois de Vingadores Ultimato, não confiam muito que esse filme será um sucesso. Eu não sei porquê, mas eu acredito que será sim um grande sucesso e vai sim salvar a Marvel nessa catastrófica fase 5, até o momento pelo menos. Ainda mais diante do elenco bombástico que já foi confirmado para esse filme. É fato que o diretor Matthew se importa muito com a franquia dos X-Men e com os atores. Ele saiu de X-Men 3 quando percebeu que estavam enganando a atriz Halle Berry e ele poderia ainda simplesmente ter ficado calado ou dito algo desanimador sobre Deadpool nessa entrevista, ou ainda a Comic Con de Nova York poderia ter exposto toda a sujeira que rolou nos bastidores naquela época, mas isso não aconteceu porque ele aprecia o que está sendo feito atualmente e também o fato de como isso vai afetar a Marvel e todos os atores do filme nessa nova etapa, até Vingadores Guerras Secretas Parte 2. Quando ele disse que o filme vai salvar o MCU, na verdade ele falou de muitas coisas diferentes. Matthew Vaughn escreveu tantos filmes, mas tantos filmes, que a maioria deles teve ou um spin-off ou um filme extra. Esse cara escreveu a vida inteira numa área onde você não se deve revelar segredos, mas depois dessa declaração, aí o hype foi lá em cima e eu particularmente não vejo a hora desse filme ser lançado. É claro que a Marvel precisa de salvação urgente, isso todo mundo sabe, principalmente nas bilheterias. Capitã Marvel 2 foi um fracasso perto de outras produções e a Disney vem fazendo uma grande reestruturação nos seus times de desenvolvimento e criação, finalmente reconhecendo que a Marvel, Netflix e os filmes da Fox precisam ser continuados sem alteração no elenco. Homem-Aranha 4 e Deadpool 3 são com certeza a galinha dos ovos de ouro no momento. Esses personagens têm a tendência de fazer o cofre da Disney explodir toda vez que são lançados, principalmente por causa da nostalgia. Homem-Aranha 3 com Tobey Maguire e Andrew Garfield estão aí para confirmar isso. Porém, a Marvel sempre tentou também criar algo mais previsível, digamos assim, que também fosse divertido e de fácil consumo. Resultado disso, isso só gerou revolta nas pessoas, inclusive eu e você, não é mesmo?
Dito isso, se Deadpool criar seu próprio caminho no UCM, como a She-Hulk fez, eu duvido muito que teremos essa cena exata que mencionei alguns minutos atrás, mas como ele usou o dispositivo de viagem no tempo que pertence ao Cable para reescrever a sua própria linha do tempo, e com base no final de Loki, sabemos que a TVA já está de olho nele. Então, tecnicamente, existe um mundo onde o Wade conserta a linha do tempo da Disney, adicionando a si mesmo nela, salvando a linha principal da Terra 616. Isso funciona como uma piada, mas também funciona como uma despedida enquanto ele entra no mundo da Disney. A receita das histórias de origem geralmente vem em 3 partes. Foi assim com o Homem-Aranha, com o Homem de Ferro, com o Thor e também com o Venom. Deadpool 3 será seu desligamento dos seus filmes solo e ao mesmo tempo sua entrada em um espaço compartilhado com outros personagens. Talvez nem vejamos mais seus amigos de antigamente, bem no estilo Bem-vindo ao Lar de Guardiões da Galáxia 3 e Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Sean Levy mencionou em uma entrevista com Ryan Reynolds que ele é incrível querendo que Deadpool se perca. Isso pode ser ótimo para a trama, e alguns insiders afirmam que teremos um final bem triste no filme, mas que será vital para o futuro do Deadpool no UCM. Talvez a morte de sua namorada Vanessa, por exemplo. Quem sabe, né? Ai, 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 haja coração. É isso aí, galerinha, vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo. Isso me ajuda muito aqui no YouTube e me dá forças também para continuar trazendo novidades aqui cada vez mais para vocês. Conto com vocês, hein? Até o próximo vídeo e tchau!